A DC Comics, quando quer rebutar o universo, nunca é sem uma justificativa, né? Ela cria eventos de proporções gigantescas para justificar mudanças nas origens, né? E até mesmo no comportamento de alguns personagens. A exemplo do que foi a Crise nas Infinitas Terras, que a gente inclusive fez um vídeo aqui no canal contando a história completa. Mas hoje eu vou trazer para vocês um dos eventos mais importantes que rebutou o universo DC nos últimos anos. O ponto de ignição, Flashpoint. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Ponto de ignição ou Flashpoint é sem dúvida uma das sagas mais sensacionais que a DC Comics já produziu. Ela, ao mesmo tempo que serviu para rebutar o universo DC, também serviu para dar grandiosidade ao Flash, que até então ele não tinha mostrado. Ele é o grande protagonista e, de certa forma, também o antagonista dessa saga, que eu vou trazer o resumo agora pra vocês. Então, galera, já manda o like pra dar aquela força pro canal, e se é a sua primeira vez aqui no Inert, já manda a sua inscrição, né? 5 anos publicando vídeos diários, 7 dias por semana, muito obrigado, vamos lá! Essa história começa com o Flash simplesmente acordando no trabalho, e logo que ele acorda, ele percebe que algumas coisas tão diferentes logo de cara. A primeira delas é que ele não tem mais poderes, e a segunda é que um dos arqui-inimigos dele, o Capitão Frio, não é mais um criminoso, mas sim um herói. Mas a terceira coisa que ele nota nessa confusão toda é que a mãe dele tá viva. Isso deixa ele mega confuso, porque é como se ele tivesse se teletransportado pro passado. Mas como é que isso poderia ter acontecido se ele estava adulto e a mãe dele estava envelhecida? Não só isso, mas em conversa com a mãe dele, ele acaba descobrindo que o Superman não existe, da mesma forma que a Liga da Justiça não existe. Só que um herói que ele conhece existe. E ele é o Batman. Nesse momento, a história em quadrinho corta para um momento onde o Batman tá na cidade de Gotham caçando o Coringa. E lá ele encontra uma capanga do Coringa chamada Yoyo. Ela é tipo uma versão alternativa da Arlequina. Só que depois de lutar e interrogar ela, ele simplesmente joga ela do alto do prédio. Coisa que o Batman nunca faria realmente, só que ela acaba sendo salva pelo Cyborg. Nessa realidade alternativa, o Cyborg aparentemente se tornou o grande super-herói do mundo, porque ele é o representante direto do governo dos Estados Unidos. O Cyborg então convida o Batman para entrar na sua equipe para ajudar eles a acabar com a guerra que tá devastando a Europa entre as Amazonas e os Atlantes. Outros heróis que estavam ali dizem que se aliaram ao Cyborg nessa guerra, porque eles reconhecem que precisam da capacidade estratégica do Batman. Só que o Batman se recusa, sob a alegação de que aqueles heróis podiam trair ele a qualquer momento. Vocês se lembram que agora há pouco eu disse que o Flash ficou sabendo da existência do Batman? Pois é, quando ele ficou sabendo disso, imediatamente ele foi para a mansão dele. Só que quando ele chegou lá, a mansão estava completamente abandonada, empoeirada, tomada por plantas. E quando ele entra na Batcaverna, ele não vê nada daquele equipamento tecnológico moderno do Batman. Muito pelo contrário, ele vê o local como se fosse um covil de um psicopata. Mas enquanto o Barry anda pelo local, ele é surpreendido pelo Batman, que começa a encher ele de porrada. Até chegar um momento em que o Barry Allen fala algo como "Bruce, espere!" E o Batman diz que o Bruce está morto. E quando o Barry olha para o retrato do Wayne atrás do Batman, ele percebe que aquele Bruce não é o Bruce Wayne, mas sim o Thomas Wayne, ou seja, o pai do Bruce. Galera, eu vou resumir a história toda e no final explicar o porquê de todas essas mudanças terem acontecido. Desde a mudança do Batman até o motivo da guerra entre os Atlantes e as Amazonas. Então pode parecer que eu tô atropelando a história, mas não é isso. O Ben explica pro Thomas que existe uma realidade onde o Bruce se tornou Batman e que ele tá tentando descobrir o que foi que aconteceu para tudo isso mudar. E nesse momento ele encontra um anel no bolso dele, igual aquele anel onde ele guarda o uniforme do Flash. Só que quando ele ativa o anel, o que sai dali não é a roupa vermelha do Flash, mas sim a roupa amarela do Flash Reverso. Nesse momento, o Barry desconfia que o Flash Reverso foi o causador de toda essa mudança e decide então tomar uma atitude. Ele pede ao Thomas Wayne para amarrar ele numa cadeira elétrica no telhado da mansão, com os mesmos produtos químicos envolvidos no acidente que deu para ele os poderes do Flash, para assim então recriar os eventos que deram a ele o acesso à Speed Force. Só que isso, galera, dá mega errado. E a única coisa que ele consegue é ficar completamente queimado. Ele decide tentar isso mais uma vez, só que dessa vez ele consegue e ganha o poder da super velocidade e o acesso à Speed Force mais uma vez. E com esse poder, ele usa a cura acelerada para se curar da queimadura. O Flash e o Batman então começam a pesquisar, e o Barry desconfia que o Flash Reverso deu um jeito de voltar ao passado para impedir o surgimento da Liga da Justiça. Então ele propõe encontrar o Superman, mas o Batman não faz ideia de quem é esse tal de Superman. Mas durante a conversa, ele descobre que uma nave caiu na cidade de Metrópolis e que o governo acobertou o caso para fazer parecer que foi um ataque de um míssil. E assim o bebê que estava dentro da nave foi levado pelo exército e chamado de Projeto Superman. Flash e Batman então procuram um Cyborg e pedem ajuda para invadir o sistema do governo.
O Cyborg a princípio se nega, mas o Batman diz que se o Cyborg ajudar ele se aliaria aos heróis nessa guerra. Então o Cyborg, o Flash e o Batman encontram o paradeiro do Kal-El e descobrem que ele tá em um tipo de base subterrânea, como se fosse a Área 51. E chegando lá eles se deparam com um Superman pálido, anorexo e que mal sabe falar. Ele era mantido sob uma radiação que copiava a radiação do Sol vermelho. Ele nunca tinha tido qualquer contato com o Sol, por isso ele estava tão enfraquecido. Os guardas então tentam impedir a fuga, mas eles acabam conseguindo. E no exato momento em que eles veem o Sol, o Kal-El ganha os poderes dele imediatamente. Ele até derrete a arma de um dos guardas com a visão de calor, e em seguida voa para o céu e desaparece. O Batman até fala algo como "lá se vai o seu salvador". Depois dessa confusão toda, as memórias do Flash começam a entrar num tipo de conflito interno, porque as memórias dessa nova realidade estão substituindo as memórias da realidade em que ele estava antes. E se isso continuar, ele vai acabar perdendo todas as memórias da realidade anterior. Ele não vai mais conseguir desfazer, seja lá o que tenha acontecido com a realidade. Após o presidente dos Estados Unidos, que até então era Obama, fazer o comunicado em que o Cyborg não foi bem sucedido em unir os heróis, ele declara que os Estados Unidos vão entrar na guerra contra os Atlantes e as Amazonas, sendo que os Atlantes já tinham a essa altura do campeonato afogado boa parte do continente europeu, e as Amazonas conquistaram a Inglaterra. Isso deixa o Billy Batson muito frustrado por não poder fazer nada nessa guerra. Mas nesse momento, o Flash, o Batman e o Cyborg aparecem pedindo ajuda. O Batman explica o que está acontecendo com o Flash, e o Billy atinge o Flash com o raio do Mago Shazam para evitar que as memórias do Flash se apaguem. E com isso, o próprio Billy acaba vendo as memórias antigas do Flash. Só que nesse instante, é dito na TV que um ataque aéreo dos Estados Unidos acabou falhando, e isso acabou vitimando o Hal Jordan, que era piloto da Força Aérea, e que uma onda gigante estaria indo de encontro à nova Themyscira, que era a Inglaterra. Basicamente começou a Terceira Guerra Mundial. O Flash explica que ele precisa a todo custo parar o Flash Reverso antes que as memórias dele se apaguem, e mesmo a contragosto, o Thomas Wayne concorda e se une aos heróis. Todos os heróis se unem e vão para Nova Themyscira, mas chegando lá, eles se deparam com uma guerra onde no centro dela estava rolando um conflito entre a Mulher Maravilha e o Aquaman, que são os líderes dos dois grupos. O Shazam ataca a Mulher Maravilha e leva bastante vantagem sobre ela, só que uma das aliadas dos heróis era uma heroína manipuladora de poderes místicos chamada Magia. Na verdade era uma espiã das Amazonas, e ela usa um truque mágico para que o Shazam volte a se tornar Billy Batson, e em seguida uma Amazona empunhala ele pelas costas e mata ele. Tudo parece o fim, né? E que não pode piorar, mas pode, porque ali mesmo o Flash Reverso aparece na frente do Flash. Os dois entram numa luta corporal em alta velocidade e o Flash toma uma surra violenta. E ele pergunta o que foi que ele fez para causar toda aquela mudança. Mas o Flash Reverso revela que ele não fez absolutamente nada. Repito, nada. Ele explica que depois que o Barry descobriu que foi o Flash Reverso que foi responsável pela morte da mãe dele, ele usou esteira cósmica para voltar no tempo e impedir a morte da mãe. Só que isso causou o que a gente chama de efeito borboleta. E agora que eu vou explicar o porquê que aconteceu essa mudança aqui. O Flash Reverso explica que da mesma forma que uma explosão sônica acontece quando um objeto ultrapassa a barreira do som, um tipo de explosão temporal acontece quando você quebra a barreira do tempo. E mesmo que um pequeno evento mude no passado, essa explosão temporal causa minúsculas mudanças que podem provocar grandes consequências no futuro. A bala da arma do John Chill, que deveria ter matado o Thomas Wayne, se desviou alguns centímetros e matou o Bruce. Ter perdido o filho dessa forma deixou o Thomas Wayne tomado por raiva. E da mesma forma que aconteceu com o Frank Castle, ele virou um novo Batman, só que muito mais violento. E a Martha Wayne surtou mais ainda. E quando ela percebeu que o filho dela estava morto, ela entrou numa crise de riso interminável e se tornou a Coringa. No caso do Superman, a entrada na órbita teve uma angulação levemente diferente, mas grande o bastante para que a nave, ao invés de cair em Smallville, caísse em Metrópolis. A guerra entre Amazonas e Atlantes começou porque o Aquaman e a Mulher Maravilha se apaixonaram. E no dia do casamento, uma Amazona tirou uma lança nas costas da mãe da Mulher Maravilha, matando ela imediatamente. Só que o irmão do Aquaman viu tudo e tentou impedir. Só que ele falhou e acabou morrendo pelas mãos dessa Amazona. E depois disso ela fez parecer que quem atacou a Rainha Hipólita foi o irmão do Aquaman, o que deu início a um racha entre os dois. A guerra continua, outros heróis renegados aparecem, até o Superman surge, no meio entre Mulher Maravilha e Aquaman, mas não sem antes o Batman empunhalar o Flash Reverso com uma espada de uma Amazona que estava logo ali. O Flash então se cura dos ferimentos, mas a confusão nas memórias dele tá aos poucos acabando com todas as lembranças que ele tinha. O Thomas Wayne dá pra ele um papel e pede pra ele voltar no tempo pra impedir isso. E pede pra ele entregar esse papel pro Bruce.
O Flash então começa a correr para resolver tudo. Mas antes dele voltar exatamente para o momento em que ele voltou no tempo para salvar a própria mãe, ele volta para um pouco depois, para basicamente se despedir da mãe e explicar tudo o que aconteceu. Esse é um dos momentos mais emocionantes da história. Vale muito a pena a leitura. Ele então começa a voltar no tempo, e durante essa viagem, um tipo de entidade chamada Pandora se comunica com ele dizendo que existem 3 universos completamente distintos entre si, ao contrário do conceito dos multiversos da DC, em que cada universo, na verdade, é uma versão alternativa de um universo original, e que voltar no tempo vai fazer com que esses 3 universos se fundam num só, e eu já vou explicar que universos são esses. O Flash consegue chegar no momento exato em que ele usou esteira cósmica para voltar no tempo, e ele próprio se impede de fazer isso, e a história basicamente recomeça com ele acordando no trabalho, mas percebendo que tá tudo normal. A primeira coisa que ele faz é ir na Batcaverna, explicar o que aconteceu ao Bruce, e logo depois dá aquele papel pra ele. O Bruce lê o papel e percebe que aquilo é uma carta do pai dele. Esse sim é o momento mais emocionante de toda a saga, né? Você vê o pai se comunicando com o filho. Aquilo foi bacana. Agora há pouco eu disse que 3 universos distintos iriam se fundir em um só. Vocês lembram, né? Pois é, esses universos eram a DC Comics, a Vertigo e a Wildstorm. Ela explica que com isso, né, esses 3 universos agora devem dividir a mesma linha temporal, que era praticamente igual à realidade antes do ponto de ignição, mas com algumas leves alterações. E assim, né, se iniciaria um novo mundo que hoje a gente chama de Novos 52. É por causa disso que nos Novos 52, personagens como Constantine e Monstro do Pântano agora dividem espaço com a Liga da Justiça. Isso dá espaço para ser formada a Liga da Justiça Sombria. Eu sei que muita gente torce o nariz para os Novos 52, né, porque eles se focam muito nos problemas pessoais dos heróis, deixando um pouco de lado aquela imagem de deuses que os heróis da DC possuem. E de certa forma não é errado pensar que foi uma saga má sucedida, mas não pelas histórias, mas sim pelas vendas que caíram bastante. Mas galera, um dos momentos mais épicos que eu já vi nessa história foi exatamente no desfecho, onde o Superman vira o deus do poder, o Flash vira o deus da morte, o Batman vira o deus do conhecimento e finaliza com nada menos do que uma guerra entre o Darkseid e o Anti-Monitor, aquele mesmo responsável pela crise nas Infinitas Terras. Essa é a HQ principal que conta, né, como é que o ponto de ignição aconteceu e as suas consequências no universo DC. Mas existem outras histórias em quadrinhos paralelas que mostram, né, as individualidades dos personagens dessa realidade, como o próprio conflito entre o Thomas Wayne e a Martha Wayne como a Coringa. Além disso, essa história em quadrinho ganhou uma adaptação para animação, que é uma das melhores que a DC já fez. Porque se a DC erra nos live actions, galera, ela acerta demais nas animações. Embora ela tenha algumas pequenas diferenças, ainda assim ela é bastante fiel ao conceito. E uma coisa que eu esqueci de dizer, né, é que embora o Barry tenha conseguido desfazer a cagada que ele fez, ele ainda não conseguiu restaurar a linha temporal na plenitude dela. Porque algumas pequenas mudanças ainda aconteceram. Por exemplo, o par romântico do Superman, que deixou de ser a Lois Lane e passou a ser a Mulher Maravilha. Olha isso. Galera, vocês gostaram do vídeo? Eu gostei muito de contar essa história pra vocês, que é um grande marco aí no universo DC, mas não me deixa falando sozinho. Na boa, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Seu feedback, na boa, é de extrema importância para que cada dia o canal melhore, né? Vocês querem mais resumos como esse agora? Mais histórias completas? Pode ser de arcos de quadrinhos, pode ser arcos de animes, filmes, comenta aqui embaixo. Peter, conta o que aconteceu nessa história em quadrinho, nesse arco, nessa saga, nesse anime, qualquer coisa. Eu gosto muito de trazer isso pra vocês. Tamo junto sempre, não esquece, se inscreve aqui porque a sua inscrição é o forte, o que mais ajuda a gente. Você tem ajudado muita gente, obrigado de coração. Checa o sininho, hein? Até a próxima, galera. Fui!